O justo viverá pela fé. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na nossa comunidade da Imaculada Conceição, sejam todos bem-vindos para esta missa dominical do 27º domingo do tempo comum, segundo dia do mês de outubro. Celebramos com toda a igreja do Brasil o mês missionário, que nós somos convidados a refletir acerca da nossa missionariedade. Todos nós, como homens e mulheres que recebemos o batismo, nós somos convidados a sermos missionários, discípulos e discípulas de Jesus. E o discípulo, a discípula de Jesus, o homem de fé, o homem e a mulher que coloca a sua confiança, a sua esperança no Senhor. Por isso hoje as leituras deste domingo quer nos exortar acerca da nossa fé, da nossa opção. E a opção da fé, ela é feita de modo consciente, porque é um dom, é uma graça divina, é uma graça que vem do céu. E este dom, esta graça, ela é gestada no nosso coração a partir da nossa experiência com Deus. De que forma e de que maneira nós aumentamos a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor? A partir da nossa comunhão, ou seja, da nossa experiência com Deus. E de que forma eu faço a minha comunhão e a minha experiência com o Senhor? Quando eu busco. E este foi o pedido dos apóstolos de Jesus. Jesus estava indo para Jerusalém. Jerusalém foi o lugar da oferta generosa do Filho de Deus nas mãos do seu Pai, aonde ele radicalizou a sua pertença a Deus, aonde ele culminou a sua fé, ou seja, entregou o seu espírito nas mãos do Pai. E foi neste percurso, neste caminho, que os discípulos, que aparentemente nós entendemos que eram cheios de fé. Por quê? Porque estavam com o Mestre, porque bebiam da fonte, porque experimentava Jesus. Quando Jesus pelo caminho dizia do reino e das coisas de Deus. Jesus é surpreendido por esta pergunta: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Jesus vai dizer: se vocês estiverem ao menos um pouco de fé, que é comparado como um grão de mostarda, vocês poderiam ter a graça de pedir para aquela amoreira: saia daí, planta-te ao mar. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus compara a fé dos seus apóstolos aqui como um grão
de mostarda, ou seja, pequena. A fé, ela só deve ser colocada em exercício para a nossa vida ter um sentido, se eu busco no interior do meu coração vivenciar. Nós recebemos a fé de quem? Da igreja. Quem nos ensinou a fé? Os nossos pais. São Paulo vai dizer: a fé, ela entra pelos ouvidos. Então a fé, ela é dita para depois ser apreendida por nós. Quando no exercício da nossa busca interior pelas coisas de Deus, nós vamos alimentando a nossa fé. E nós devemos pedir todos os dias, como os apóstolos de Jesus pediram: Senhor, aumenta-nos a nossa fé, aumenta a nossa esperança. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, vejamos, a fé não pode ser medida como um termômetro. Eu tenho fé de mais, outros têm fé de menos. Não, ninguém é igual. A gente pode ver no Evangelho. Os discípulos deveriam ser grandes na fé, mas Jesus é surpreendido pela carência da fé desses apóstolos dele. Alguns crescem na fé, outros são mais lentos, outros andam mais rápidos, outros ficam lá atrás. Mas a fé deve ser gestada no nosso interior, deve ser uma busca diária. Veja bem na primeira leitura o clamor do profeta Abacuque diante de Deus, para que Deus faça justiça em vista dos pobres explorados pelos grandes, pelos prepotentes da época. E o clamor do profeta, o que o profeta vai dizer? Até quando, Senhor, eu clamarei? Até quando devo gritar a Ti? Será que o Senhor não vai nos socorrer? O profeta está irado diante daquilo que aparentemente Deus deveria fazer, mas até então não tinha feito. Vinha em socorro dos fracos, dos oprimidos. Mas depois o profeta tem a resposta de Deus. O profeta vai dizer: olha, estes que estão explorando os pequenos, que estão maltratando os pobres, estes que não são corretos vão morrer, mas os justos viverão pela fé. Meus irmãos e minhas irmãs, nós nos vemos nesta realidade, quando muitas vezes pela dor, pela solidão, pelo sofrimento da vida, pela nossa saúde frágil, nós somos colocados à prova, e nós clamamos como profeta, e muitas vezes não temos resposta, mas é o Senhor que na aridez da nossa solidão, nas noites escuras da vida, responde a nós: você foi justo, o justo viverá, o incorreto não.
eu estou contigo, eu caminho ao seu lado. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, aqui é o dado da fé, que muitas vezes nós ficamos solitários, querendo uma resposta, mas essas respostas são encontradas e são dadas para nós aonde? No interior do nosso coração, que somente pela fé deve ser respondido. Portanto, qual que era a nossa busca diária? O que eu estou fazendo para que aumente mais e mais a minha fé, para que eu seja de fato um homem, uma mulher de fé? Eu busco, eu me abasteço das coisas de Deus. A gente sabe o caminho. Qual que é o caminho do homem e da mulher que precisa ter fé? É o caminho da busca diária, da escuta da palavra de Deus, da experiência íntima com Jesus, que nós fazemos quando todos os domingos participamos da Santa Missa, comungamos o seu corpo e o seu sangue, quando lá em casa eu tiro um tempo para rezar com a minha família, quando eu pratico os exercícios das práticas espirituais, das minhas devoções pessoais, assim eu estou me alimentando, eu estou buscando a Deus. Portanto, não podemos dizer que não temos fé. Ou temos fé ou não temos. O caminho é este, do homem e da mulher. Agora São Paulo vai dizer para a gente: não se envergonhe da sua fé e de dar testemunho de Jesus Cristo. Porque muitos de nós somos assim. Na hora da provação, nós ficamos como que a ver navios, ficamos na solidão do mar, parecendo que estamos sozinhos, que não tem ninguém por nós. É nesta hora, meus irmãos e minhas irmãs, que eu preciso saber se eu tenho fé ou não. Porque a fé é para me levantar depois do naufrágio, depois que eu chego no fundo do poço, que eu passo pelas escuridões da vida. É aí que eu devo mostrar se eu tenho fé. Aonde está o meu Deus? Aonde está a minha experiência íntima com o Senhor? Mas na hora que eu chego nestas realidades que são próprias do humano, eu começo a questionar Deus, eu começo a questionar a minha fé, eu recuo. Eu preciso ser um valente guerreiro na batalha da vida. É aí, meus irmãos e minhas irmãs, que eu dou testemunho como cristão de quem eu sou verdadeiramente no plano da salvação. Eu sou filho amado e querido por Deus. Deus me criou à sua imagem e semelhança no amor. E nesta criação divina, Deus me colocou numa comunidade cristã, dos filhos e filhas de Deus. Eu pertenço a uma família chamada igreja. E foi nesta igreja, nesta família, que eu recebi a fé por meio do meu batismo. E por meio do meu batismo, eu fui chamado por esta família, igreja, a me comprometer com a minha vida cristã, com o meu compromisso de missionário, de missionária.
É aqui, Senhor, que eu gasto a minha vida, que eu coloco as minhas esperanças em Ti. Não há outro lugar a não ser este. E é nesta família chamada igreja que eu renovo a minha comunhão de fé. Meus irmãos e minhas irmãs, este deve ser o caminho que nós devemos prosseguir na vida. E progredindo no conhecimento a Jesus Cristo, nós vamos dando testemunho da nossa fé no nosso dia a dia. Não obstante as dificuldades. Ora caímos, ora levantamos, mas precisamos continuar seguindo o curso da nossa vida, o nosso rumo, a nossa meta, o coração de Deus. Foi para lá que o Filho dele entregou a sua vida. E é para lá também que nós, como apóstolos, discípulos e missionários que somos, devemos também caminhar. Vamos pedir neste domingo que o Senhor possa nos ajudar. E se ainda estamos fracos na fé, na esperança, vamos pedir como os apóstolos de Jesus: Senhor, aumente a minha fé. Todos: Senhor, aumente a minha fé. Mais uma vez: Senhor, aumente a minha fé. Amém.